Boa noite. Cindy Lojas contabiliza mais de 500 estabelecimentos fechados em Passo Fundo durante a pandemia. Quantas mais vão encerrar? E temos que pensar ainda que o projeto do governo federal de ajudar as empresas no seu salário dos seus colaboradores, ele tem um tempo, se o governo não renovar. Ele já renovou, mas e se ele não renovar? Como vai ficar em outubro, novembro? Especialista em saúde chama a atenção para o compartilhamento de notícias falsas. Se o leito fica desocupado, o hospital não recebe por aquilo. E há pouco tempo atrás foi comunicado que existe as pessoas que mesmo desocupado o hospital recebe. Nenhum hospital recebe. Nós somos Vicente Paulo. Nenhum hospital que não ocupado não recebe. Infectologista avalia resultado de vacinas que estão sendo testadas no Brasil. Existe uma perspectiva razoavelmente boa de que num período aproximadamente lá, pensando no primeiro trimestre de 2021, nós tenhamos já esses produtos aprovados pelas agências reguladoras. O Jornal da Câmara já está começando. Fique com a gente. Todas as sextas-feiras, o Estado anuncia uma classificação prévia das bandeiras com as restrições. A decisão final sai sempre na segunda. Por isso, empresários e trabalhadores do comércio vivem inseguros quanto à abertura das atividades. Nós conversamos com a presidente do Cindy Lojas, Sueli Marini, que destaca as dificuldades do setor. O Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo avalia de forma negativa o atual plano de distanciamento controlado. As restrições impostas pelo governo na bandeira vermelha impõem o fechamento das lojas, mas não garantem a redução dos casos da Covid-19. Todos os empresários, no início dessa jornada da pandemia, compreenderam e ficaram com suas portas fechadas, dando tempo hábil para tanto o município quanto o Estado tivesse o sucesso com a área da saúde, que estivesse preparado para a área de saúde para atender então. Mas agora, neste momento, não há mais uma compreensão dos empresários neste abre e fecha, porque isso dificulta mais ainda do que se estivesse fechado. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai fazer amanhã, se ele está preparado para abrir ou não. Então, realmente é uma situação onde criou um grande comprometimento econômico, deixando claro que nós soubemos que a maior importância é a vida, é a saúde, mas, entretanto, você tem que fazer, neste momento, alguma coisa que não venha prejudicar de um todo a sequência. Porque não é o comércio responsável pelo aumento do Covid-19. É uma sequência de fatos que levaram, é só nós analisarmos que o estado do Rio Grande do Sul estava tranquilo até então, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados estavam criticamente preocupados. Hoje inverteu, porque nós retardamos este momento e este momento ele está no estado do Rio Grande do Sul e todos os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, estão sofrendo o mesmo processo, além das doenças que normalmente pelo frio já ocorrem. Então, é muito importante que haja uma retomada de posicionamento, avaliando de forma diferenciada e que o comércio tenha o seu horário com abertura diariamente, para que então não tenhamos mais empresas fechando seus empreendimentos. O Cindy Lojas observa que mesmo em tempo de pandemia, os gestores precisam encontrar alternativas que viabilizem o funcionamento das atividades econômicas.
Uma das sugestões seria a criação de horários alternados para a abertura dos diferentes setores. Por exemplo, a construção civil começa num determinado horário, mais cedo, a indústria em outro, o comércio em outro horário. Para quê? Para que não haja um contato muito grande no transporte urbano, fazendo com que menos pessoas possam estar naquele mesmo horário aguardando o ônibus ou transitando com o coletivo urbano. Também pensamos que é muito melhor que o governo determine um horário que não precise ser as 44 horas semanais, mas que seja um horário corrido, para que também o colaborador utilize de apenas 2 vezes de transporte urbano. Porque se começa do meio-dia às 6 ou às 19 horas, dependendo do horário que determinaria, nós veríamos que menos pessoas estariam naquele momento, porque a construção civil já usou o transporte, a indústria também, e aí o comércio começa mais tarde, e sairia então num horário diferenciado. Então eu vejo que muitas alternativas e sempre mostrando que não está a responsabilidade com o comércio. Caso contrário, os empreendimentos também estariam fechados porque os seus colaboradores estariam todos contaminados. Enquanto Sindilojas, nós estamos a todo momento recordando ao nosso empresário a importância de que obedeçam o protocolo, que tenham o gel, que faça a higienização, que use máscara, enfim, tudo aquilo que o protocolo pede para que não aconteça, não deixando muitas pessoas dentro do mesmo espaço. Então, isso tudo está sendo obedecido. Então, vamos deixar bem determinado esse protocolo e vamos fazer uma fiscalização se for o caso. Nós não somos contrários que sejam punidos aqueles que, na verdade, não estão colaborando para que esse distanciamento e essa prevenção para que não haja um maior número de vítimas e contaminados. Existe uma preocupação muito grande com o número de estabelecimentos que estão dispensando os funcionários e encerrando as atividades. Infelizmente, já são 3 semanas seguidas que os lojistas não conseguem trabalhar. Para muitos, o comércio de rua ainda é a única forma de venda. Em Passo Fundo há uma grande dificuldade, em especial com as pequenas empresas, que a venda online se torna mais difícil. Primeiro, porque ela não estava preparada para isso, ela não tem um capital de giro que possa, de forma rápida, eficiência e com qualidade, montar uma loja online. Então isso dificulta. Mesmo os que estão um pouco mais estruturados, mas não tinham histórico de trabalhar com venda online, falam que a venda não representa nem mesmo 10% daquilo que a loja física vendia. Então, todos estão fazendo, todos estão procurando de uma forma ou outra representar. Nós vimos com grande preocupação o número já de lojas e serviços, enfim, que em Passo Fundo já encerraram as suas atividades, número esse que a gente sabe e que já está com uma data um pouco de dias atrás, que representa mais de 500 empresas que suas portas fecharam. Quantas mais vão encerrar? E temos que pensar ainda que o projeto do governo federal de ajudar as empresas no seu salário dos seus colaboradores, ele tem um tempo, se o governo não renovar. Ele já renovou, mas e se ele não renovar? Como vai ficar em outubro, novembro? Todos esses serão demitidos, já que temos no estado do Rio Grande do Sul mais de 123 mil desempregados. Então, é muito
importante que a gente estabeleça alguma coisa para que não se torne ainda mais preocupante a situação que está demonstrada neste momento. Não é apenas em Passo Fundo, é em todo o estado, é no mundo, mas nós precisamos saber, uma vez que o Cindy Lojas está representando seus empresários, de estar em busca de soluções para os nossos empreendedores. No anúncio feito há pouco pelo governo do estado, Passo Fundo segue na bandeira vermelha que representa risco alto para o coronavírus. A região tem até domingo para recorrer da classificação. E veja a seguir, o Hospital São Vicente de Paulo esclarece algumas fake news. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. O que ninguém fala é como. Sabe quem tem essa resposta há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. E não é só propaganda. Quer ver? Os recursos que entram no Sicredi são reinvestidos na região. Aqui, o dinheiro pode voltar como crédito para os associados, empreendedores locais, produtores rurais ou até como apoio para projetos sociais. Também apoiamos os negócios locais com iniciativas como o aplicativo Sicredi Conecta, uma vitrine virtual para o associado vender e comprar. Agora é hora de cooperar ainda mais com o desenvolvimento da nossa região. E você pode fazer parte desse movimento dizendo: eu coopero com a economia local, porque gente que coopera, cresce. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. A divulgação de conteúdos relacionados à Covid-19 é prioridade neste momento. Todos os dias, uma série de informações chega até nós, sendo que boa parte não são verdadeiras. Aqui em Passo Fundo, as fake news estão muito presentes nas redes sociais. Por isso, a gente alerta a população sobre a necessidade de buscar fontes confiáveis. Agora, o Hospital São Vicente de Paulo comenta algumas publicações. O Hospital São Vicente de Paulo, ele tem 30 leitos de Covid. Se o leito fica desocupado, o hospital não recebe por aquilo. E há pouco tempo atrás foi comunicado que existe as pessoas que mesmo desocupado o hospital recebe. Nenhum hospital recebe. Não é São Vicente de Paulo. Nenhum hospital que não ocupado não recebe. O leito está à disposição para a população. Isso é um fake news. Outro detalhe, falar que as pessoas não estão sendo bem atendidas. Olha, pessoal, nós temos que entender, repito, que as pessoas que estão aqui dentro dando assistência, técnica de enfermagem, assistência médica, eles estão aqui ansiosos, eles estão angustiados. E quando não se fala adequadamente desses colaboradores, para todos nós, que se fica doente, que você está no hospital, eles precisam ter um incentivo. Já fazem 4 meses que nós estamos vivendo essa pandemia. E nós vamos continuar vivendo. Isso não vai passar de uma hora para outra. E todo mundo precisa ter um suporte de alegria. Nós temos que ter um suporte que dizendo: olha, muito obrigado. Isso é importante a qualquer pessoa, porque isso incentiva, tira aquele medo, tira aquela ansiedade, angústia que ele tem de ficar doente. Nós, aqui no hospital, o índice de colaboradores que temos é muito grande, mas o índice de pessoas que pegaram a doença foi bem pequeno, mas tivemos. E essas pessoas que pegaram,
elas ficaram ansiosas, porque ninguém sabe como vai a evolução. Você não sabe se você pegasse como é que vai evoluir, com medicação, sem medicação. Enfim, vamos dar força, vamos entusiasmar essas pessoas para que nós tenhamos um resultado adequado, para que nós conseguimos vencer essa pandemia e que todos fiquem bem. Vários países estão desenvolvendo estudos científicos para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. No Brasil, 3 testes preliminares em voluntários já indicaram uma taxa positiva de resposta imunológica. A pedido da TV Câmara, o médico infectologista Gilberto Barbosa destacou aspectos importantes das pesquisas. No Brasil, hoje, vivemos uma fase em que somos o segundo local mais frequente de casos. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Existe, nesse momento, uma corrida em busca de uma solução. Hoje, o principal objetivo seria desenvolvermos uma vacina, já que medicamentos que sejam eficazes são muito escassos e principalmente medicamentos que atuem em todas as fases. Alguns medicamentos têm mostrado um certo grau de possibilidade terapêutica, mas ainda é uma área bastante deficiente e que teremos que evoluir bastante. Então, neste momento, a vacina torna-se uma das esperanças importantes e o Brasil, por ter esta característica de ser um local onde existe um grande número de casos em evolução, é um cenário bastante propício para a aplicação da vacina. Atualmente, existe uma quantidade bem importante de estudos clínicos que estão sendo realizados com o objetivo de se encontrar uma vacina que seja efetiva no combate ao Covid-19, na prevenção do Covid-19. Existem mais de 100 ensaios clínicos, 100 estudos em andamentos, e destes, pelo menos 10 estudos estão numa fase já bem avançada, fazendo testes populacionais. Destes estudos, existem pelo menos 3 indústrias que estão já fazendo testes aqui no Brasil. Pelas características do Brasil estar vivendo uma fase de número de casos elevados, então isso facilita a aplicação desses testes no nosso país. Então, neste momento, os 3 grandes projetos importantes que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil são do laboratório AstraZeneca, do laboratório Sinovac, que é um laboratório chinês, e do laboratório Pfizer. Esses 3 laboratórios estão consorciados com grandes instituições brasileiras que têm experiência em pesquisas com vacina. A perspectiva, então, hoje esses estudos estão no que a gente chama de estudos de fase 3, ou seja, eles vão realizar estudos com um número grande de população, então na maioria das vezes, mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 indivíduos testados em cada um desses estudos, e vão avaliar, então, a eficácia, né, dessa vacina na população, ou seja, se realmente essas vacinas conseguem produzir defesa efetiva e que os indivíduos que recebam a vacina tenham menos doença, diminua a mortalidade, diminua a gravidade da doença. Uma informação que já temos é que esses estudos, eles nas fases anteriores já demonstraram que que essas vacinas têm uma capacidade muito boa de produzirem anticorpos, ou seja, conseguem induzir um nível em torno aí de 90% de produção de anticorpos, aparentemente em quantidades adequadas para produzir a defesa contra a infecção. Obviamente que isso só vai se conseguir definir se isso realmente é efetivo ou não nessa fase que vamos vivenciar agora.
A perspectiva, né, para a maioria desses estudos é que eles tenham, vamos dizer assim, a conclusão da parte clínica dos estudos até o final do ano, alguns deles em final de outubro, novembro, e existe uma perspectiva razoavelmente boa de que num período aproximadamente lá, pensando no primeiro trimestre de 2021, nós tenhamos já esses produtos aprovados pelas agências reguladoras e disponibilizados para utilização da população. Então, esse seria um cenário otimista, né, pensando que nós teríamos uma vacina produzida efetiva, né, segura, porque nesses testes também engloba essa questão da avaliação, tanto a efetividade quanto a avaliação de efeitos colaterais, e possam então ser disponibilizadas para a população. Então essa é uma estimativa que se tem e também é um desejo para que a gente possa ter, então na sequência, uma solução melhor para essa pandemia que tanto tem nos trazido transtornos. E a edição desta sexta-feira fica por aqui. Mas antes de encerrar, quero convidar você a participar da homenagem da TV Câmara para o Dia dos Pais. Durante a próxima semana, grave e nos envie um vídeo de até 30 segundos com uma mensagem para o seu herói. Os contatos da TV Câmara estão disponíveis nas redes sociais, que podem ser acessadas por meio do QR Code que está aparecendo na sua tela. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite!